triângulo retórico aristotélico eu acho que é a melhor aposta de como realizar uma análise para falar de forma correta e convencer muitas pessoas. O que o público quer, o que você tem que o público quer e o que a sua mensagem tem de você e do público. Esses 3 pontos, segundo Aristóteles, se forem muito bem embasados, eles vão sustentar algo chamado propósito, que é quando você está alinhado no que a pessoa quer saber de você. Você entrega o que ela quer e a sua mensagem tem um pouco de você e dela, vocês estão num propósito, que é aquilo. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós queremos que as pessoas que estão vendo esse episódio se comuniquem melhor. No fim, como vocês falaram, no fim, ganhem mais grana, possam ter mais liberdade. Sim. Então, tudo tem, no fim, vai falar sobre propósito. Se você alinhar o triângulo retórico aristotélico, você vai bater no propósito e isso é o que impacta qualquer pessoa em qualquer cenário. Agora, existem posturas, gestos, a gente pode falar sobre isso também, só para não ficar com a corneta na mão aqui e não passar a bola para ninguém. Eu gostaria de saber assim, por exemplo, cara, eu vou estar numa reunião que, cara, eu tô nervoso, eu sei que vai ser uma situação, show. Eu tenho uma apresentação de um projeto que eu vou fazer no board da empresa, e eu sou um cara que, cara, beleza, eu tenho um cargo aqui, mas, cara, eu vou apresentar só para os diretores, presidente, CEO, blá, blá, blá. O que eu faço para não parecer um imbecil? Perfeito, cara. Vamos lá. Entendeu? Primeira coisa, o nosso cérebro, ele é muito voltado para movimento. A gente tende a romper a nossa atenção em algo, até o nosso raciocínio, quando um movimento chama atenção. Por exemplo, a gente estava aqui conversando, eu acho que o primo passou por ali, o fato dele ter se movimentado quebrou a atenção de vocês para lá e vocês já voltaram para cá. Sim, então, o nosso cérebro ele é muito orientado por movimento. A primeira coisa que eu daria de dica para quem está assistindo, então, é tentar ter controle com a fluidez da movimentação. Não ficar se coçando, não ficar se mexendo muito. Porque isso acontece bastante mesmo. Cara, muito. Quem tá nervoso, pode ver, tem 2 coisas que telegrafam. Se coçando na reunião. É isso, o cara começa aqui. Não, então, porque... não sei o quê. Ou ele tá parado e toda vez que ele precisa falar, ele começa a ficar meio doido, né? Parece que ele tá bambo, né? Essa é a primeira coisa. E aí a pessoa fala assim, tá, então eu fico segurando isso daqui tremendo. Também não é o melhor. Também não é interessante, né? O que você faz, então, para se movimentar de uma forma interessante? Sincronize o seu gestual com uma ênfase vocal. Então, cara, por exemplo, esgrima é algo legal. Se falar, cara, eu tô aqui conversando com vocês e me veio uma ideia na cabeça. Não precisa fazer assim que é diminui neutro também, né? Mas enfim, é muito desenho animado. Mas sincronize o seu gestual com a fala, que de certa forma você não deixa de se movimentar, mas não fica uma movimentação destrambelhada. Essa é a primeira coisa. A segunda, o nosso cérebro... fica mais ordenado, né? Tipo, você tá meio que guiando com as mãos o que você tá querendo falar. Tipo, eu vou ali... Tá. Isso é um gesto assustador. Tipo, eu vou ali, eu viro à direita, eu viro à esquerda. Porque senão, cara, o que acontece é, tipo assim, esse é um fenômeno curioso entre os nossos alunos. Eu falo assim, pessoal, comunicação sem movimento não gera credibilidade. A pessoa fica confusa. Eu tô conversando com você aqui, ó. Então, pessoal, o nosso cérebro, não sei o quê. Pode até passar que é psicopata ou que o cara tá muito nervoso, que ele não consegue gesticular. Exatamente. Agora, o excesso também não é positivo, tá? Então a pessoa fica assim, então, eu estou aqui no PrimoCast falando no microfone, aqui também não é positivo, tá? Então, assim, o controle. A segunda, o nosso cérebro ele é muito orientado pela postura e principalmente pelo tamanho das coisas, né? Então não vai de branco. Pois é. Porque o salto branco diminui? Não, branco cresce muito. O cara vai ficar, né? O cara vai chamar atenção, é isso? Mas isso em alguns contextos é positivo. Por exemplo, o Jordan Peterson fala, se eu não me engano, na primeira regra de 12 regras, acho que é ombros para trás, costas eretas. Basicamente, o nosso organismo desenvolveu-se ao longo de milhares de anos a prestar atenção na postura das pessoas. Quanto maior algo, mais importante aquilo me parece. Né? Interessante. Pode ver, se um cachorro vem correndo na minha direção, né, ou um outro animal, e ele vem meio que mirrado, eu não fico tão preocupado. Agora, se ele vem com o peito estufado, grande, e ele pula em você, ele está aumentando a altura dele, aquilo te gera um impacto e você obrigatoriamente não vai achar que aquele cachorro é pouca coisa. Até no cinema, essa semiótica, né, de filmar de baixo para cima, para aquela grandeza. O contra-plongé é isso. Olha como o cara é impactante, olha como ele é importante. O Thanos é quase sempre de baixo para cima, a imagem do Thanos. Né? Sim. Então, essa é uma segunda dica. Além de controlar o gestual, não ficar nem fazendo nada e nem fazendo em excesso, lembre-se das posturas de poder. A Amy Cuddy, professora emérita da Universidade de Harvard, vai falar das power poses, né? A pesquisa dela, basicamente, ela descobriu que quando as pessoas se sentiam desconfortáveis, elas adotavam determinadas posturas, né? Geralmente a gente chama de postura para dentro, que é o peito para dentro, braço cruzado, e isso apenas aumentava a sensação de desconforto. Elas declaravam que se sentiam ainda mais desconfortáveis. Quando elas faziam o contrário, estufavam o peito, levantavam levemente o queixo, deixavam os ombros para trás, elas sentiam o oposto, mais confiança, e transmitiam confiança também. Sim. Então, a primeira coisa que eu falaria, né, falando em comportamento não verbal, seria tomar cuidado com a falta ou excesso de gestos, tomar cuidado com a postura muito para dentro, né?
E antes da gente entrar em vocal, porque também existe um estudo sobre qual é o tom vocal ideal para transmitir segurança e até mesmo para ser mais atraente para o sexo oposto, né? Antes da gente falar sobre isso, eu queria só falar um negócio. Qual é a postura que a gente, se adotar essa postura, provavelmente a gente vai falhar miseravelmente numa apresentação. Vocês sabem qual que é? Não. É um exercício legal. Eu ia perguntar muito sobre vestimenta, porque dependendo do jeito que você está vestido, você é um fracasso. Né? Acho que depende do que você é também, né? A vestimenta influencia muito tanto em relação a qual é o ambiente, né? Qual é o dress code do ambiente. Que nem, eu vi que vocês estavam de preto, falei, vou de preto também. Eu não vim com meu terno dourado aqui, eu nem tenho, não tô brincando. Nossa, eu ia falar o que aconteceu com os caras, tá ligado? Eu ia falar, me perguntar isso. Isso. Um Oscar ambulante. Uma máscara, né? Mas em relação à postura, façam um exercício, observem, vejam, procurem na internet pessoas que tiveram crises de ansiedade ao vivo ou que abandonaram programas, entrevistas. Teve um caso recente de uma menina, num podcast gringo, acho que é Whatever, o nome do podcast. Ela foi questionada de forma direta pelo host o que é misoginia. A menina era feminista, ela estava apresentando essas ideias ali. Ela vai, acho que em cerca de 1 minuto e meio, ela vai travar, parar de falar, começar a chorar, se levantar e sair do podcast. E ela vai falar depois que ela ficou nervosa, etc e tal, e não deu conta de terminar a apresentação dela. A primeira coisa que ela faz é isso aqui, ela tá aqui, blá, 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 aí vem a pergunta impactante, ou seja, começa o estímulo ansiogênico, ela faz isso aqui, ó. Essa é a primeira postura, quando você traz o peito pra dentro, cruza os braços na frente do tronco e bota o queixo pra baixo. Tipo, destrói toda aquela barreira de confiança que você criou inicialmente. Além disso, fisiologicamente, isso aqui você tá comprimindo o seu diafragma e seu pulmão. Você vai ter que puxar ar cada vez maior. E quando você faz isso, você aumenta a sua pressão arterial. Então você começa a ficar com o coração mais acelerado. O seu cérebro entende o quê? Caramba, nós estamos nervosos, nós vamos travar. E aí ferrou. Aí ferrou. Exatamente isso que você telegrafa pro seu cérebro. Caraca. Então, faça o oposto. Ficou nervoso? Não faz isso. Porque é uma tendência. Estufa o peito. Respira fundo, estufa o peito. Na mentoria, né, tô com o meu assessor aqui, o Léo, quando chega no momento da mentoria que os alunos começam a ficar com mais confiança, eu falo assim, agora você vai falar por 10 minutos sozinho. Eu só vou ficar olhando. Cara, pros caras é um pânico, porque assim... Lógico, né, cara? Porque o Vitor tá metaforando ainda, o cara vai falar, mano, o cara deve estar me achando idiota. Mas ele falando, eu tentando lembrar de umas reuniões passadas, eu conheço um cara que, tipo assim, você fazia aquela pergunta dura, dá 3 gaguejadas, não conseguia falar direito. Né? Tem gente que não consegue falar, o cara é muito louco, olhando né? Pra baixo. Começa assim, a olhar pra baixo. Às vezes o cara tem as informações certas, mas ele não consegue passar aquilo de forma clara, objetiva e com uma postura legal, com confiança. Aí, às vezes, o cara que não tá muito preparado, ele tem as informações meio pela metade, mas se ele tem uma postura legal, aquilo passa, velho. É muito louco. Aristóteles vai falar que tem 3 tipos de pessoa que conseguem trabalhar a persuasão. A primeira é aquela que não consegue trabalhar de maneira alguma. É aquele cara que até sabe algo sobre, mas ele não consegue convencer ninguém. A segunda é aquela pessoa que, se Aristóteles vivesse hoje, ele ia chamar esse cara de desenrolado. É o cara desenrolado, aquele cara que pelo hábito, por sempre ter tido muito contato com as pessoas, ele chega, e aí galera, chega fazendo barulho, sempre conhece todo mundo de todos os grupos, chega aqui, brinca um pouco aqui, dá risada ali. Esse cara, ele tem uma persuasão natural, né? Por isso que eu falo que é o desenrolado. Aristóteles vai falar que essa é a pessoa que nunca estudou, tem as informações pela metade, mas pela postura que o cara coloca, pelo tom vocal, ele cria um âmbito de simpatia em volta dele que as pessoas concordam com ele. Pra alguém não concordar com ele, alguém vai ter que falar assim, você já percebeu que o cara ali, ele não sabe nada, ele nunca apresenta nada nas mas reuniões? ele é gente boa, pô. Exato. Mas ele é muito gente boa. Cara, ele é um cara legal. Eu acho que é por isso que eu tô até hoje. No grupo, será que é isso, cara? Que a gente tá aqui. E qual que é o dele? Tem um terceiro? A terceira, segundo Aristóteles, são os sofistas, né? Que são aqueles que sabem a técnica correta de persuasão, estudam e praticam. Aristóteles vai ficar extremamente incomodado. Ele vai falar, olha, é um absurdo que esses caras tenham a palavra errada, porque na visão de Aristóteles, Platão e Sócrates, muitos dos sofistas estavam ali divulgando a mentira, só que de uma maneira muito convincente. E Aristóteles vai falar, olha, é um absurdo que esses caras... Quando o cara fala muito assim, você fala assim, não é possível. Tem uns caras na internet que eu assisto assim, eu falo assim, tá falando uma pá de groselha. Não faz o menor sentido o que tá falando, mas o cara tá falando com tanta confiança que causa dúvida na cabeça. Você fala assim, cara, será mesmo? Mas cara, e Aristóteles vai falar isso pra gente. Mas aí da questão da comunicação, né? Então essa é uma postura a evitar, cara. Tentar não jogar o plexo solar pra dentro, o peito pra dentro, principalmente no momento que vier, porque assim, é o que eu falei no começo do episódio.